Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Gente, hoje é terça-feira, dia 29 de janeiro, como sempre, luz e paz ao seu coração, à sua vida, é o que eu mais desejo. Gente, aproveitando, né, essa onda de reflexões profundas que não tem como, né, gente? Não tem como. Que todo desencarne coletivo causa no coração de todos nós, porque toca, comove, a gente se coloca no lugar das vítimas, se coloca no lugar das famílias, até porque vai saber, se amanhã nós não vamos passar por uma experiência, não digo se não dessas, mas qualquer outra, a gente começa a refletir. E um dos pontos que não tem como a gente não parar para pensar é que agora muitos dos sobreviventes vão ter que recomeçar suas vidas, não é? É lógico que eu estou me referindo a essa tragédia que aconteceu na cidade de Brumadinho. E aí eu fiquei pensando aqui com muito carinho, falei, vou conversar com os meus amigos, né, que nos acompanham nas pilas sobre esse assunto. Porque, gente, qual de nós não precisa recomeçar muitas vezes na vida? Não é verdade? Imagina só, o recomeço pode vir após a perda física de um bem material. O recomeço vem após se passar por uma tragédia nesse nível. O recomeço vem depois, às vezes, que um casamento termina, não é? E você tem que recomeçar a sua vida afetiva. Muitas vezes a gente vai ter que recomeçar na carreira, né? Você pode ser mandado embora, pode perder um emprego muito querido, às vezes uma empresa sua pode ir à falência. Talvez você tenha que recomeçar na saúde. Imagina, uma pessoa está completamente saudável fisicamente a princípio. De repente, ela descobre que ela tem um problema físico inesperado. Ela tem que recomeçar agora o quê? Se adequando ao novo tratamento. E assim por diante. Então, todos nós, gente, estamos sempre recomeçando de alguma forma, de alguma maneira. Já percebeu isso? Quantos recomeços você já teve na sua vida? Já parou para pensar a respeito? Acho que um monte. Eu não sei se você tem a consciência, né? Porque às vezes a gente não tem. Só que Deus nos convida, amigos queridos, em cada recomeço, a experimentarmos a capacidade de co-criarmos a nossa existência. Apesar de muitas escolhas externas, né, nós não termos condições de interferir, com certeza o Senhor da vida sempre nos deu, né, uma condição interna de escolher a forma como a gente vai lidar com qualquer situação que nos aconteça. Então, se na hipótese de eu não poder escolher se uma pessoa vai querer ou não estar ao meu lado, porque ela pode dizer que não quer mais estar, e eu vou ter que me adaptar a isso, eu tenho o direito de escolher se eu vou fazer essa adaptação, né? Mergulhando em vícios, vou mergulhar em vícios para esquecer um grande amor, uma situação difícil ou não. Ou apesar de tudo, eu vou fortalecer o meu espírito para seguir adiante. Entende? Esse livre-arbítrio te pertence. Imagina só quantas pessoas têm que dar continuidade, recomeçando, depois de enterrarem seus filhos, pais, passando por uma experiência delicada do desencarne, que por mais compreensão que a gente tem, é claro que nos traz saudade, tristeza, mas a gente tem que recomeçar. E sabe, amigos queridos, muitas vezes o fato da gente não dar conta de fazer esse recomeço é que faz a nossa vida ficar insuportável. Não porque a vida seja insuportável. A maneira como a gente aumenta a nossa dor pela revolta que a gente guarda, pela tristeza que a gente alimenta, pela sensação de injustiça que a gente alimenta na alma, é que faz a lembrança desse passado ficar pesada demais, não é assim? E as pessoas que vivem dessa forma sentem que a vida fica insuportável. Quantas pessoas estão pensando em tirar a sua própria existência, cometendo, né, esse ato terrível do suicídio, exatamente porque falam, não aguento mais. Mas é que tal detalhe, você não aguenta mais a vida ou você não aguenta mais a sua forma de lidar com a vida? Entende a ideia? Não faz muito tempo eu conversava com uma pessoa que compartilhou comigo, né, que por pouco não tirou sua existência. Graças a Deus, ela tomou consciência a tempo. E aí vem me contando. E eu falava exatamente, Ricardo, era insuportável essa ideia de achar que eu era impotente. E foi muito difícil perceber que não era eu que era impotente, era a minha forma de enxergar situações que me deixava impotente. E aí ela me disse, infelizmente muita gente não dá tempo de prestar atenção nisso. E aí faz a bobagem. Então, amigos queridos, a nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje quer te convidar, independente da sua situação atual, sabe, do tipo de recomeço que você viva, a encontrar Deus na arte de recomeçar. A ver, gente, a beleza divina no direito do novo dia. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Olha, no decorrer da história humana, muitas civilizações tiveram que se reinventar, tiveram que recomeçar. No decorrer da história humana, quantas vezes a gente recomeçou de encarnação em encarnação?
quedas após quedas e o resgate numa encarnação seguinte. É que a gente não lembra, mas a bondade divina certamente não nos esquece. Então, nossa mensagem, com muito carinho, como sempre, muito respeito à sua história, às suas escolhas, no dia de hoje, quer te convidar a fortalecer o seu espírito de reinventar a si próprio, de não desistir de si mesmo. Apesar dos pesares, reconstrua-se melhor, mais forte, mais feliz. Que é o que acontece com algumas regiões que foram destruídas por terremotos e reconstruíram seus prédios mais fortes, inclusive até adaptados a alguns terremotos, como acontece, por exemplo, no Japão. Outro dia eu vi uma figura de um prédio japonês, né, passando por um terremoto. Lá tem terremoto quase que todos os dias. O prédio tremia por causa da estrutura, mas nem incomodava as pessoas que trabalhavam nele. Porque a nova tecnologia foi aperfeiçoada baseada em prédios antigos que caíram. Olha que lição mais linda. Os japoneses se reconstruíram mais fortes e mais preparados para lidar com seus desafios. Quer dizer, eles não deixaram de viver a vida, não, se adaptaram às dificuldades do Círculo de Fogo, onde o Japão está instalado, né? Onde ele existe, ali no Pacífico, e a vida continua, apesar de tudo. Então, que esse exemplo gigante, né, também nos incentive a seguir adiante. Então, seja qual for sua dor, lembre-se, o amor de Deus por você é muito maior. Seja qual for a sua dor, lembre-se, a benevolência do tempo nos convidando a dar o passo seguinte, gente, é infinitamente maior. E olhe para o lado, você não vai ver ninguém que nunca tenha sofrido, que não tenha tido que recomeçar diversas vezes. Você não está sozinha nessa jornada, então não se sinta solitário, não se faça solitário. Abra seu coração, porque juntos, com certeza, nós somos muito mais fortes. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Contem sempre conosco, aqui do Instituto Namastê, a nossa Falange do Bem, com todo carinho, né, procurando, né, se conectar com essas almas abertas, né, a essa linguagem, essa nossa proposta universalista, em que o amor é a base, para que a gente possa crescer espiritualmente. Viu? Ó, detalhe importante, hein? Falar nisso, estou lembrando a vocês nos últimos dias do nosso retiro espiritual. Estou torcendo para vocês que estão chegando. Nossos números, graças a Deus, aumentam a cada dia. Já já eu estou comunicando com alegria aqui que se esgotaram todas as vagas. Vai ser ótimo para o nosso retiro de carnaval. Estou muito animado, nossa equipe também. Vai ser o nosso primeiro retiro de carnaval. Nós já tivemos um retiro maravilhoso na Grande BH o ano passado, em outubro, foi um grande sucesso, graças a Deus, mas agora de carnaval é melhor, né? Mais dias, momentos profundos de meditação, de reflexões, se sair da correria do dia a dia, imagina, se dá o presente de ficar 3, 4 dias longe, né? Dessa bagunça externa que a gente tem às vezes, faz bem, não é? É bom a gente se dar esse direito e com certeza ajuda a escutar a voz interior, através do silêncio. Então, estou aguardando você. Deus abençoe a todos vocês, luz e paz, e você já sabe. Obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Nunca desista de recomeçar quantas vezes forem necessário. E lembre-se, estamos juntos sempre nessa caminhada. Fiquem com Deus e até breve. Até muito, gente. Muito breve.